O que é conhecimento? Esse nosso vídeo, nós vamos trazer uma questão muito importante para discutir, para nós conhecermos, para nós sabermos, para nós dialogarmos as formas, as estratégias do conhecimento. Então, quando nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, nós estamos escrevendo uma dissertação no mestrado, uma tese no doutorado, ou mesmo um artigo científico, nós precisamos entender o que significa essa estratégia do conhecimento, o que é esse termo, essa palavra tão colocada em um contexto acadêmico em si. E ele vai nos colocar várias formas, várias estratégias e pontos de reflexão. E aí, o que é essa nossa parte de conhecimento? Ele vem justamente de um ponto importante que é do latim, do cognoscere, e esse elemento em si, essa estratégia do latim, o que ele quer dizer, essa palavra de conhecimento em si? É um ato ou um efeito de conhecer alguma coisa. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma observação num laboratório, por exemplo, fazendo uma pesquisa experimental, fazendo análises químicas, análise de água, análise de um material, diretamente no laboratório, isso é um efeito, é um ato, você está conhecendo, você está coletando algum dado para conhecer alguma coisa e posteriormente, claro, você vai ter a parte redacional, a parte de escrever, a parte de analisar esses dados. Por quê? Porque você está conhecendo aquele elemento na sua pesquisa experimental, você está conhecendo aqueles elementos, por exemplo, num primeiro momento, ou você está ampliando o seu conhecimento naquela estratégia laboratorial. Outro ponto, faculdade de conhecer, é uma ideia, é uma noção, é uma informação, é uma notícia, consciência da própria existência. Aqui vários pontos importantes, principalmente a questão da ideia, da informação. Tudo que nós colocamos num setor acadêmico, num setor de escrita científica, no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, justamente vem de uma ideia. Ele parte, o primeiro ponto é ter uma ideia, é buscar essa ideia, ter uma noção, é uma informação, é ter uma notícia que você queira levantar para uma pesquisa em si. E esse é o grande ponto que nós precisamos entender sobre o conhecimento. Mas tem alguns outros pontos importantes aqui para nós dialogarmos, que é, por exemplo, o que é o conhecimento em si? Então, o conhecimento é o substantivo do verbo conhecer. Esse é o grande elemento mais aqui, pegando na parte, por exemplo, de português em si. Agora, conhecer é um ato de entender. Então, eu preciso entender alguma coisa. Eu preciso saber que aquelas minhas pesquisas que eu estou gerando no laboratório, ou uma pesquisa documental, ou uma pesquisa em campo, aqueles elementos, os dados, eles vão virar informações que eu vou interpretar e ao final eu vou ter um conhecimento. Depois disso, com esses vários elementos de conhecimento, então eu posso ter uma questão de experiência em si. Por isso que é o ato de entender. Eu preciso entender aqueles dados de campo, eu preciso entender os dados de laboratório para que eu evolua, por exemplo, para compreender, para aprender algo. Então, eu estou aprendendo sobre a minha área de conhecimento em si, estou aprendendo sobre engenharia, estou aprendendo sobre administração, estou aprendendo sobre biologia, sobre física em si, por meio da experiência ou do raciocínio. Então, eu estou experimentando, eu estou raciocinando, tirando conclusões sobre aquela estratégia que eu estou fazendo naquele momento. Outro ponto do conhecer é o ato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento. Esse é um ponto importante que nós precisamos destacar, que é o que se chama de leis do entendimento. Então, eu posso tirar generalizações. Eu fiz um experimento num laboratório e eu posso generalizar aquele caso para outros casos. Isso é a questão da área da química, da área da biologia. Eu preciso ter leis para generalizar esse conhecimento, para utilizar em outros pontos específicos que eu estou trabalhando. E também o conhecimento é aquilo que resulta do ato de conhecer, de entender em si. Bom, entendido esse primeiro ponto, nós precisamos também fazer uma reflexão sobre o conhecimento em si. Tem aqui um autor que ele coloca na metodologia da pesquisa científica, o Fonseca, ele diz o seguinte, que o homem é por natureza um animal curioso. Por quê? Se você está numa aula de biologia, está numa aula de engenharia e o professor
executa, por exemplo, alguma atividade de campo, alguma atividade laboratorial, daqui a pouco você começa a ter curiosidades, a saber o porquê daquilo que aconteceu, como que aconteceu, de que forma que aconteceu, quando que aconteceu, o que pode resultar isso, o que pode trazer, por exemplo, de produto, pode trazer de uma modificação de um processo em si. Isso é a questão. Nós estamos sempre sendo curiosos para aprender novos conhecimentos, para aplicar novas estratégias. Muitas vezes já se tem uma área com bastante conhecimento acumulado, mas eu posso trazer novas formas de pensar, novos processos de organização. Então essa é a questão, por isso que é uma estratégia de o homem é por natureza um animal curioso. Desde que nasce, interage com a natureza, os objetos à sua volta, então as crianças com quebra-cabeça, com peças, com materiais, com pintura, tudo isso é uma estratégia nossa, que interpreta o universo a partir das suas referências, ou seja, a partir de certas experiências, muitas vezes adquiridas pelos seus adultos, pelo pai, pela mãe, pela família, pelo irmão, pela irmã, pelo tio, e assim sucessivamente, pelas partes sociais, culturais, no meio em que vive. E um outro ponto, ele apropria-se, então, daquele conhecimento, a apropriação em si, na parte de intuição. Então ele vai adquirindo pela sensação, pelo tocar, pelo olhar, pelo sentir, pelo cheirar. Por quê? Porque os seres e aqueles fenômenos que estão transmitindo alguma coisa. Esse é um ponto importante para nós termos. E agora um outro elemento que a partir dessas sensações, que é essa nossa intuição, ele vai colocar a sua expressão, ou seja, o que ele tem de acumulado, de experiência acumulada, de intuição acumulada, para elaborar representações, para propor modificações naquele ambiente em si. Contudo, essas representações não constituem muitas vezes o objeto real. Por quê? Porque o objeto real existe independentemente do homem conhecer ou não aquilo. Por exemplo, a maçã, lá da teoria, inicialmente da história de Newton em si. Bom, então caiu a maçã. Bom, mas a maçã muitas vezes caiu em vários outros lugares. O que acontece? Que naquele momento ele teve a experiência, ele teve a intuição para gerar um novo tipo de conhecimento em si. E essa é a questão. O objeto real, ele existe, independentemente de nós termos pesquisado, de ter experiência, de ter conhecimento, de ter intuição naquele contexto ou naquela área de conhecimento específica. E um outro ponto também, que o conhecimento humano é, na sua essência, um esforço para resolver contradições. Isso aqui é um ponto extremamente chave para você que está elaborando muitas vezes um TCC, que está elaborando uma dissertação, está elaborando uma tese, um artigo. Eu preciso ter um esforço para resolver uma contradição. Eu preciso ter uma questão de pesquisa, uma dúvida, uma lacuna no conhecimento para avançar aquele conhecimento. Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu preciso fazer leitura de material, por isso que eu preciso interagir com outros artigos, por isso que eu preciso interagir com novas técnicas, por isso que eu preciso estar atualizado. Por quê? Para buscar contradições, para buscar lacunas de pesquisa para avançar naquela minha área de conhecimento em si, entre as representações do objeto e a realidade do mesmo. E por fim, assim, o conhecimento, dependendo da forma pela qual se chega a essa representação, ele tem várias classificações. Pode ser um conhecimento popular, pode ser um conhecimento religioso, pode ser um conhecimento filosófico, pode ser um conhecimento científico. Bom, aí cada caso é um caso. Nós vamos ver cada um deles em detalhes aqui nesse nosso vídeo. E um outro ponto importante, quando nós estamos colocando essa estratégia anteriormente colocada do conhecimento, nós temos quais são as formas de aquisição do conhecimento, como nós já colocamos anteriormente, e qual é o produto desse conhecimento, ou seja, o que resulta desse nosso conhecimento em si. Por exemplo, a forma, a intuição, o intuitivo em si, ele é considerado um fenômeno psíquico. Por exemplo, se você tem
uma questão dos 5 sentidos, o que acontece? Todos os humanos, eles possuem essas estratégias ou essa intuição em si, uns de maior e outros de menor grau. Isso é uma questão de pessoa para pessoa, ou de conhecimentos sem a utilização da experiência ou da razão. E aí vem uma questão importante aqui, que é como a própria palavra indica, o tuere, que é no sentido de ver no latim, é uma visão súbita, inefável, inexprimível. Cada pessoa ela expressa uma intuição de uma forma diferente da outra. Para alguns parece lógico aquele resultado em si, para outros não. Então isso é uma questão de intuição. Essa palavra intuição, ela é em muitos casos, em muitos livros e artigos, que ela é colocada como ponto de partida de grandes descobertas, de grandes inovações, de grandes produtos, transformações da indústria, de transformação de processos. Essa é a questão da criatividade em si, sobre uma estratégia ou sobre uma área de conhecimento que nós estamos trabalhando naquele momento. Então a intuição, ela é importante, mas sempre lembrando, a intuição, ele é um elemento que nós precisamos e nós conseguimos treinar ele. Por quê? Por causa que nós podemos fazer a leitura de material, porque nós podemos acumular conhecimento, nós podemos participar de novos experimentos, de novos elementos de campo para aumentar essa nossa questão de intuição em si. Um outro desdobramento também da questão de intuição é o seguinte, que se nós temos essa intuição, ela pode ser chamada intuição empírica. O que é uma intuição empírica em si? Que ele é baseado numa experiência que independe de conceito. Então a pessoa tem uma experiência, pode ser uma experiência de vida em si, ela tem aquele tipo de experiência em si. Essa é uma intuição empírica, cada pessoa tem a sua e isso é um contexto particular dessa pessoa. Pode ser uma intuição empírica mais sensível pelos órgãos, os sentidos, ou uma intuição mais psicológica em si, pela experiência interna. Pode ser uma intuição inventiva, ou seja, aquelas pessoas que têm o que se chama de criatividade. Ele é um inventor, porque ele gosta de montar e desmontar objetos, máquinas, mecanismos e fazer aquilo de uma forma diferente, de criar novas estruturas. É o que se chama de intuição do sábio, ou seja, do artista, do cientista, ao descobrir novas soluções, uma inspiração aqui que seja inovadora no caso. E também a intuição intelectual, procura captar diretamente a essência daquele objeto, ou seja, daquele conteúdo que está sendo trabalhado. Esse é o ponto da intuição. Mas eu tenho, por outro lado, que é a experiência ou o empirismo em si. E o que é essa estrutura da experiência? Ela é uma doutrina que afirma que a única fonte do conhecimento é a experiência, ou eu vou acumulando experiências baseado em dados, depois dos dados a informação, depois desse dado que ele virou informação, vira um conhecimento, e do conhecimento ele vai virar uma experiência em si. Então há a parte que é do acúmulo de conhecimento que eu vou adquirindo nas minhas leituras, na minha trajetória profissional em si. Todo o conhecimento está baseado na experiência sensorial, ou seja, depende dos nossos sentidos em si, também quando nós estamos trabalhando essa parte. E o que é o experimentar? Montar, construir, testar, medir. É isso que eu estou sempre fazendo, é uma experiência, eu estou experimentando aquela estratégia. O pessoal muito da área da biologia, da química, da física, sempre experimentando no laboratório, trazendo novas formas de pensar, novas formas de dialogar, de ferramentas, de ferramental em si. Então, é uma parte de experiência em si, as engenharias também, nesse ponto, muito baseado nas ideias de Galileu, aqui lá do século XVII. Então, essa é uma parte de experiência em si. E depois, o último também, que é nessa forma ou nessa estratégia de conhecimento, é o racionalismo. O que ele quer dizer? Que o conhecimento em si, ele somente é verdadeiro quando ele é logicamente necessário e universalmente aceito. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que um objeto ou um tipo de experimento realizado em um laboratório, se ele só for para aquele contexto, ele só vale naquele ponto, naquele elemento específico, naquele escopo específico, ele não vale para outro. E aí que vem o universalmente aceito. Eu preciso ter
a minha estrutura racional, eu preciso ter um método científico que ele possa ser replicável, que ele possa ser colocado em outro contexto, que ele possa ser colocado numa estratégia de testes daquele método científico. Então eu vou ter que avaliar se está correto ou não para ser universalmente aceito. Muito da questão da pesquisa científica. Então eu preciso ter um método científico para colocar essa estratégia. A parte de confiabilidade dos meus dados, eu preciso ter esse universalmente aceito. Então o racionalismo, descrever, refletir, deduzir, eu preciso comparar muito nas ideias de Descartes, lá também do período do século XVII. E aí vem uma pergunta importante. Já sei essas estratégias baseadas na experiência, baseada no racionalismo. Bom, mas o que eu preciso também entender? Qual é o seu tipo de conhecimento? Qual é a sua estratégia? Como que você gera o produto desse conhecimento? Como é que você entrega ele? Particularmente, existem várias formas, eu trago pelo menos 4, as que são mais importantes aqui para o nosso contexto, que uma delas é o que se chama de conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Deixamos o conhecimento científico para a última parte, para nós irmos trabalhando esses 3 conhecimentos anteriores. Conhecimento popular, muitas vezes dito como conhecimento empírico, como conhecimento vulgar, ou conhecimento até de senso comum, tá? Por quê? Porque o conhecimento popular, ele é algo mais superficial, ele é algo que conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Então esse é um conhecimento mais básico, esse é um conhecimento mais inicial em si, ele não é testável, ele é um conhecimento que é sensitivo, que refere-se às vivências. Então a pessoa viveu, teve uma experiência em si, é um conhecimento popular, ele tem aquele conhecimento em si, aos estados de ânimo, às emoções da vida diária. Ele é subjetivo, ele é relacionado à pessoa em si, ou seja, o sujeito que organiza experiências e conhecimento, tanto os que adquire por vivência própria, quanto os que por ouvir dizer. Então tem essa estratégia. Outro diz, então aquilo está valendo. Se a pessoa tem essa estratégia de aceitar tudo que os outros dizem, então é um conhecimento mais popular, um conhecimento mais subjetivo em si. E também é um conhecimento sistemático. O que é isso? É um conhecimento não organizado, é um conhecimento que ele não visa a um acúmulo, a uma sistematização das ideias em si. Porque nem na forma de adquirir, nem na forma de validá-las. Eu não estou interessado em testar, em experimentar, em validar, em confirmar essa estrutura ou esse pensamento que alguém me disse por ouvir dizer. Eu simplesmente aceitei. Por isso que ele é sistemático. Ele não é cumulativo em si. E ele é acrítico, ou seja, ele é sem crítica alguma, pouca ou nenhuma criticidade ou questionamentos. Um exemplo clássico é: em time que está ganhando não se mexe. Essa é a frase extremamente clássica que muitos já escutaram, você talvez já tenha escutado essa frase, porque isso é um conhecimento popular. As pessoas têm essa estratégia, mas para que o treinador mudou, o time estava ganhando e tal. Então, toda essa é a estratégia. É um conhecimento mais popular em si. Um outro conhecimento é o que se chama o conhecimento teológico ou conhecimento religioso. Esse conhecimento, ele é bem diferente do conhecimento anterior, do popular. Por quê? Porque ele é valorativo. Então, eu dou valor a algum elemento específico, ou seja, ele é baseado em doutrinas, em crenças religiosas reveladas pelo sobrenatural. E isso aqui eu não consigo discutir. É um valor. A pessoa tem aquele valor em si e muitas vezes não consegue ter um diálogo ou ter uma discussão diferenciada, porque não se submete a teste de veracidade. Tudo é baseado na fé, ou seja, como que eu vou ter uma veracidade em algo que eu não consigo testar em si? Por quê? Porque ele é inspiracional, é pelo sobrenatural, ele é sistemático, ele possui uma origem em si, significado, destino, finalidade, tal como a obra de um criador divino, não verificável. Eu não consigo, infelizmente eu não consigo fazer essa verificação. Por quê? Porque está implícito na fé.
e a veracidade, portanto, ela é incontestável. Se eu não consigo contestar, eu não consigo verificar, eu não consigo realizar um experimento em si para avaliar esse contexto. Ele é infalível e exato. As verdades são consideradas indiscutíveis e exatas. E aí vem um exemplo nessa estratégia. São vários, são milhares de exemplos. No cristianismo, Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo com a missão de ensinar o amor ao próximo e de salvar os que creem através da sua morte na cruz. É uma questão de fé, é um conhecimento religioso. Agora, um outro tipo de conhecimento é o que se chama de conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico também já é um pouco diferente do religioso, do popular em si, e ele apresenta pelo menos alguns elementos. Por exemplo, o primeiro deles, ele é sistemático. Tenho a reflexão por base, a estratégia da reflexão em si, para a solução de questões problemáticas. Então, eu vou acumulando algumas estratégias de reflexão para problemas específicos ou para problemas gerais, enfim, depende da área de conhecimento. Eu vou tentando elucidar, busco compreender os pensamentos, os conceitos e qualquer tipo de problema em si que são impossíveis de serem desvendados cientificamente. Então esse é um grande ponto. Muitas vezes ele é mais parte da filosofia, não necessariamente é algo que eu consigo provar em laboratório especificamente, ou com dados, ou com pesquisa de campo em si. Então é uma questão que eu não consigo muitas vezes verificar cientificamente. Por quê? Porque ele também é crítico. As informações que elas são profundamente analisadas e elas são colocadas ou levadas em consideração todas num pensamento crítico em si. Eu preciso fazer uma criticidade, eu preciso expressar uma nova forma de avaliar aquele ponto específico. E ele também, esse conhecimento filosófico, ele é especulativo. Por quê? Porque as conclusões são baseadas em hipóteses, ou seja, são respostas provisórias para a possibilidade devido ao uso de teorias abstratas. Eu tenho uma resposta, mas ela não é definitiva. É uma resposta que eu preciso ir amadurecendo, pesquisando ao longo do tempo. Por exemplo, qual a origem do que veio antes do universo? O que veio antes do universo em si? A máquina substituirá o homem? Como é que nós podemos ter uma resposta sobre isso? Eu posso ter uma hipótese. Eu posso ter pensadores, vários tipos de pensadores, tendo cada um uma ideia e uma defesa sobre aquela estrutura que está sendo colocada, sobre aquela pergunta em si. Então é um ponto importante para nós pensarmos esse conhecimento filosófico. E depois, fechado essa nossa estratégia de conhecimento filosófico, temos o conhecimento científico, que aqui sim, no conhecimento científico, aí eu preciso utilizar uma estratégia importante, que é para escrita na parte de TCCs, dissertação, tese, artigo. Aqui você tem que pensar nesse ponto que é a ciência. Eu preciso ter um método, eu preciso ser sistemático, precisa ser verificável aquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que eu tenho lá na estrutura, por exemplo, se eu estou pensando numa parte de monografia, tem um capítulo que é uma seção material e métodos ou metodologia. Eu preciso verificar, eu preciso escrever passo a passo como que eu fiz, de que forma que eu fiz, quais são as condições, o tempo, o delineamento que eu estou colocando. Então, tem que ser verificável, pode ser falível, tem que ser racional, pode ser crítico em relação a algum ponto, eu posso discordar de um outro pesquisador, mas eu tenho uma estrutura que é verificável. Nas anteriores eu não tenho como verificar. Então, o conhecimento científico, o primeiro ponto, é sistemático. Eu tenho um saber ordenado. Quando eu faço uma estrutura de um referencial teórico, por exemplo, uma revisão de literatura, eu tenho um saber ordenado, eu tenho base de dados, eu tenho banco de dados, quando eu vou fazer pesquisa naquela área de conhecimento, utilizando termos específicos daquela minha área. Por isso que eu tenho um método científico formado a partir de um conjunto de ideias que possuem por base lógicas, ou seja, o processo lógico, o processo científico, a estrutura lógica do conhecimento.
ele é verificável, ou seja, eu posso verificar e comprovar aquela teoria. Esse é o grande ponto. Por isso que eu preciso ter uma metodologia robusta, eu preciso ter uma metodologia que eu conheça o que eu estou fazendo. Eu preciso dizer ao mundo que aquela minha pesquisa, ela é replicável, ela é verificável, ela tem uma estrutura de confiabilidade em si. Por quê? Porque ela também pode ser, em algum caso, outro pesquisador se interessa, ele pode replicar aquela minha pesquisa em si e obter, muitas vezes, dependendo do tempo ou de uma condição, por exemplo, uma mudança de temperatura, a mudança, por exemplo, de uma propriedade química, por exemplo, de uma liga de ferro-carbono, alterando um percentual de carbono, eu posso obter resultados diferentes. Então, é verificável, posso avaliar, posso comparar, e ela pode ser também falível. Eu posso ir avaliando aqueles métodos desenvolvidos anteriormente, porque eu tenho um conhecimento, um saber que é ordenado, que ele é cumulativo em si, ele é não definitivo. Por isso que nós precisamos continuar a pesquisa. Por isso que não existe a pesquisa acabada, pronta, ou a pesquisa, um ramo de conhecimento que ele não tem mais para onde ir. Por quê? Porque ele não é definitivo. Aquele ramo, eu preciso propor novas formas, eu preciso propor novos processos, novas visões. Por quê? Porque determinada ideia ou teoria pode ser derrubada e substituída por outra, de novas comprovações e experimentações científicas. Por isso que o conhecimento científico ele é falível. Por essa questão importante. Esse é meu método científico e ele é racional em si. Por quê? Porque eu tenho interpretação racional dos fatos. Eu preciso usar o racionalismo. Eu preciso avaliar aquela teoria de uma forma lógica. Eu preciso avaliar aquela teoria de uma estrutura metódica em si. Eu não posso colocar paixão, eu não posso utilizar o conhecimento ali popular ou um conhecimento teológico em si. Eu preciso colocar um conhecimento racional, um conhecimento científico naquela estrutura que eu estou analisando, porque eu tenho as relações de causas entre os fenômenos que estão acontecendo naquela estrutura para mais à frente, partindo de uma observação, eu possa ter uma generalização, uma lei, uma teoria em si. E vem um último elemento que é o crítico. Ele possui um senso crítico apurado. Eu faço a leitura, por exemplo, de um artigo científico, de um TCC, um trabalho de graduação em si, mas eu tenho um olhar crítico. Esse olhar crítico no sentido de propor novas formas ou pensamentos científicos, nesse caso. E aí vem aqui um exemplo bem básico, quais são as relações fisiológicas entre a planta e a água. Eu posso estudar essa estrutura em si. Posso ter um conhecimento popular, posso ter um conhecimento teológico, posso também ter filosófico, também, mas no nosso contexto, quando nós estamos pensando numa estrutura de ciência, então é um método, conhecimento científico. Eu preciso ter esses elementos. Ele tem que ser sistemático, verificável, ele tem que ser falível, racional e crítico. E por fim, tem uma grande questão aqui. O que distingue, o que diferencia então o nosso conhecimento científico dos demais conhecimentos? Nessa altura do campeonato, você já deve ter observado o seguinte: pegando esse nosso último material, esse último slide que eu coloquei aqui, o que ele tem? Que é a possibilidade de verificar os seus resultados em si. Então, esse é o grande ponto. A diferença de um conhecimento que é o científico para os demais é a possibilidade de verificar. O conhecimento popular até é possível de verificar. Conhecimento teológico é muito difícil. O conhecimento filosófico também é uma questão complicada de fazer uma avaliação. Mas o conhecimento científico tem um método científico, eu tenho um material e método, tenho metodologia. Por isso que eu faço a verificação por meio da observação, que é o ponto principal. O método lógico da pesquisa científica, ele parte da observação, ele parte desse ponto, porque eu faço análise e eu faço a interpretação, gerando conhecimento, acumulando conhecimento para depois eu ter a experiência, que é o ponto final. Então, nesse vídeo aqui, nós tratamos justamente sobre o que é conhecimento, uma estratégia importante para que você tenha toda essa visualização e que você, quando estiver fazendo a sua escrita científica, estiver elaborando o seu trabalho científico, independente
do qual é o trabalho científico em si, você tenha esse pensamento, o conhecimento científico com o seu método lógico, com a sua estrutura racional, crítica, falível para colocar na sua escrita. Então, um abraço e até o próximo vídeo.